Oi, namastê, pessoal, tudo bem? Bora lá então dar continuidade, né, ao assunto dos chakras. Espero que tenha sido útil as informações do Sr. Pedro que ele nos passou, né, deixou. Eu iria dar uma continuidade na leitura daquilo que eu estava fazendo, né, as interações dos chakras, nós paramos naquele lugar. Mas depois eu olhando ali, lendo um pouquinho da apostila, aquilo é muito específico, pessoal, e precisaríamos do apoio dele para sanar as nossas dúvidas, e é muito elaborado o negócio, e ele foi um tanto superficial ali, porque aquilo era uma apostila, né, e servia apenas de guia para os alunos, né, e em aula ele fazia uma explanação maior, fazia sempre uma palestra, né, explicando mais detalhadamente as coisas, né. E cai naquilo, né, pessoal? A gente tem que ter uma certa habilidade, desenvolver esses atributos, né, da sensibilidade, da paranormalidade, para a gente poder ver. Mas também, assim, um pouco de prática, né, do yoga aumenta a nossa sensibilidade de percepção, né? Eu acho que um tanto da prática do yoga também é para levar a gente a desenvolver, né? Nem que não seja assim de ver e nada muito a tal nível, né? Mas fato é que praticar diariamente meditações, respirações, o corpo técnico do yoga, né? Ele aumenta consideravelmente a nossa sensibilidade na percepção do movimento do prana interno. Cada vez mais a prática vai para esse lugar, né? De maior meticulosidade, de atenção e percepção mais fina, refinada, né? Quem pratica por mais tempo sabe do que eu estou falando, né? Porém, a gente tem que voltar a nossa atenção para essa percepção, né? Se a gente só ficar fazendo asana com um propósito físico, para manutenção do corpo físico, não estiver atento, olhando, né, para esse aspecto, nada vai acontecer realmente, né? Então é o seguinte, eu não vou entrar ali, né, não vou dar continuidade e vou falar um pouquinho hoje aqui então sobre cada um desses chakras de acordo com as minhas pesquisas, né? Filtrando um pouquinho de todas as informações, né? Vou ser prático dentro daquilo que eu sei, mas enfatizando desde já que isso pode ser ainda mais elaborado, né? Mas eu vou ser aqui coerente com os meus entendimentos, tá? E de acordo com aquilo que eu aprendi com a minha grande amiga, que tinha uma boa capacidade também sensível e paranormal disso tudo, de acordo com aquilo que ela me passou como informação, né? Que ela aprendeu muito com o seu Pedro, né? Conforme eu falei no primeiro vídeo. Eu vou trazer então aqui o meu ponto de vista a respeito de cada um deles, tá? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, né, para facilitar. Aí está. Então, conforme foi dito, os nadis, né, não sei como é que se pronuncia isso corretamente a nível de sânscrito, mas são os condutos energéticos que foi explicado por ele. Aqui está só a imagem, a ilustração, né? Eu disse para vocês que eu traria. Essa imagem eu tirei da internet. Esses são a simbologia dos chakras, né? As imagens, de acordo com a tradição védica. Aqui está o canal da coluna central, que a gente chama de Sushumna, que eles chamam, né? Que é esse canal central, por onde a energia kundalínica
flui e ascende. E aqui, permeando o Sushumna, está o Ida, que é o canal que dá na nossa narina esquerda. E, opa, sumiu aqui. E o Pingala, tá? Que é esse aqui, ó. Você vê que é onde eles vão formando os nós, onde eles vão se entrelaçando, é onde os pontos e os chakras se encontram, tá? Assim é explicado. Aqui são os alvéolos, né? Os corpóreos, né? Conforme o seu Pedro foi explicando para a gente, cada um desses centros e chakras estão relacionados com os corpos sutis nossos, tá? Aqui são os meridianos, os condutos energéticos da medicina tradicional chinesa, a qual a acupuntura atua, né? Então, tá vendo? São bem grandes, né? Eles estão associados a esses naris, tá? E eu não sei especificar o que há de diferença entre eles, ou se realmente são exatamente as mesmas coisas. Enfim, isso tem que... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Mas é só para a gente identificar, para vocês ir vendo, tá bom? Os nomes clássicos, conforme a teosofia, são esses, né? Chakra básico, chakra do sacro, do plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Na tradição védica, em sânscrito é o Muladhara Chakra, Swadhisthana Chakra, Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Agnya Chakra, Sahasrara Chakra, ok? Esses são os nomes em sânscrito. E aqui tem uma tabelinha que há uma certa divergência, mas eu estou compartilhando com vocês. Os plexos nervosos associados a cada um desses chakras, as glândulas e sistemas orgânicos. Com o Muladhara, que é o chakra da raiz, é o plexo sacroxígeno, a glândulas suprarrenais, sistema orgânico geniturinário. Swadhisthana, o do esplênico, o chakra esplênico é o plexo sacral, as gônadas sexuais, as glândulas, sistema reprodutivo. Manipura, o plexo solar, o pâncreas, como glândula, e sistema digestivo. O Anahata é o plexo cardíaco, a glândula timo, sistema circulatório e imunológico. Vishuddha, o da garganta aqui, né? Gânglios cervicais e medula, tireoide, a glândula tireoide, sistema respiratório. O Agnya é o hipotálamo, o plexo nervoso, a glândula hipófise e o sistema nervoso autônomo. O Sahasrara é o córtex cerebral, a glândula pineal e o sistema nervoso central, tá? Então já dá para a gente ir começando a ter uma noção geral das funções de cada um deles. O primeiro, então, o Muladhara Chakra, na tradição indiana, a qual esse assunto foi primariamente falado, esses chakras são representados por deidades, né? Por símbolos, tá, gente? É só símbolo para a gente meio que dão conhecimento sobre funções de cada um deles, né? Tem que ser muito específico, está muito integrado, estudado dentro dos costumes e da tradição indiana, não vem ao caso aqui para a gente, mas você vê que aqui tem deidades, né, indianas, ó, tem nome em sânscrito, tem vários símbolos, tá vendo? Aqui fica mais simples, esse do lado esquerdo aqui nosso é mais simplório, né? Eles são representados por
pétalas de lótus, né? E o seu Pedro lá no texto falou, né? Sobre a respeito disso, deu até uma explicação, que isso é muito simples. Quando a gente vê, ele fez uma explanação geométrica ali, né? E tal, simbolizando isso. Aqui é os Vidya Mantras, essas letras aqui, cada um desses centros e chakras se associa a eles um mantra, uma frequência vibracional, que no caso do primeiro é Lam, tá? Dentro da tradição. Esse símbolo significa Lam. Tem o triângulo aqui invertido, o elefante, essa serpente aqui, né, simbolizando a Kundalini, que o seu Pedro explicou para a gente lá. Então, o primeiro, ele está associado ao elemento terra, assim é o nosso entendimento, né? Na tradição védica, para quem tem um pouco de conhecimento aí de Ayurveda, e se você não tem, já fica a dica no meu canal. Eu tenho vídeos falando sobre a medicina indiana, o Ayurveda, que está completamente associada ao yoga, tá, gente? Então, a visão é que tudo aqui é feito dos 5 elementos, né? Tudo é feito deles, inclusive este corpo aqui, tá? Então, se associa o elemento terra ao chakra básico. Faz todo sentido, né? Ele é um vórtice de energia voltado para baixo, fica na base da coluna, ele está voltado para a terra, né? E dali extrai toda a energia, né? Quem também nunca ouviu falar dos Purusharthas, isso é clássico dentro da tradição védica indiana, são os sentidos, os objetivos das ações de todos nós, seres humanos. E isso está no meu canal também. Eu fiz um vídeo ali explicando os Purusharthas, as ações humanas, né, os objetivos maiores de uma vida humana. É muito legal, muito interessante. E o primeiro deles chama-se Artha, que está associado com segurança. Então, relaciona-se esse primeiro chakra à segurança, à Artha, né? A terra. A terra é aquilo que nos dá suporte, onde a gente planta o nosso alimento, constrói a nossa morada, portanto, se associa a esse centro energético as emoções do medo, né? A insegurança, o medo, as incertezas, né? Quando esse centro está mais em equilíbrio, a gente tem um tanto disso, maior confiança, estabilidade, né? O medo, o terror é apaziguado, porque isso está nos sustentando bem, né? E a Kundalini reside nesse lugar também, né? A gente falou um pouquinho sobre essa Kundalini, e ele está ligado ao físico, ao corpo físico. Esse primeiro chakra ele está mais relacionado ao corpo físico e ao bioenergético. O seu Pedro fala isso para a gente, né? Que ao físico e ao bioenergético, ele se associa aos dois. Esses dois primeiros chakras, o chakra básico e o Swadhisthana, o esplênico, ao meu ver, a minha compreensão, eles estão muito perto e conectados. As funções deles são muito integradas, as dos dois primeiros chakras, tá? E o seu Pedro, lá no nosso texto, ele diz que esse primeiro chakra está relacionado ao sexo também, está muito perto desse e ele tem funções associadas ao sexo, ao prazer também, né? Afinal de contas, as nossas gônadas sexuais se encontram tudo nessa região sacra, né? Portanto, eu associo ele a um instinto de sobrevivência em nós. E, gente, mais um parênteses. Eu tenho outro vídeo no canal falando sobre os 7 corpos, né, sutis nosso. E vocês viram ali no texto, conforme eu fui lendo, que o seu Pedro associa cada chakra com cada corpo. Então, se você não conhece sobre esse tema, esse assunto, convém você assistir o vídeo que eu fiz,
para você não ficar tão perdido quando a gente fala bioenergético, corpo astral, mental instintivo, superior, inferior e todas essas coisas, tá? Então ele está relacionado ao nosso corpo físico, ao nosso instinto de sobrevivência, e lá naquele vídeo eu expliquei um pouquinho desse corpo mental inferior que está associado a Kama Manas, né? A essa questão mesmo, né? Esse espírito, esse instinto animal de sobrevivência em nós, que é latente, né? Como nós temos uma porção animal, né? Inclusive na filosofia grega tem a imagem do centauro, né? Do centauro e daquele outro minotauro, né? Interessante, porque o minotauro é aquela cabeça de animal e corpo humano, né? Ou seja, está predominando o instinto animal, ele predomina sobre o homem, né? Sobre o ser humano. O Minotauro tem esse simbolismo, enquanto o Centauro é o contrário, é o homem, o corpo humano sobre a estrutura de um cavalo, né? Ou seja, ali predomina o homem, né? A mente sobre o instinto animal, né? Então já dá para perceber que os desarranjos desse chakra estarão associados à nossa mente instintiva. E o seu Pedro falou um pouco isso para a gente também lá, né? Então a gente fica um pouco animalesco demais quando a interação é muito forte nesse chakra com os outros, né? A gente fica um tanto animalizado, instintivo, associado ao sexo, portanto, a prazeres, né? E aqui, por fim, só para complementar, a Panavaio, o seu Pedro explicou para a gente que a energia prânica ela tem 5 matizes, né? Se apresenta para nós, se distribui de 5 formas, né? E o Ayurveda fala a mesma coisa, a cultura védica, o yoga também usa, né, da mesma explicação, né? Se orienta pelo mesmo viés explicativo. E o Apanavaio é a força do prana em nós responsável pela excreção das coisas. Urina, fezes, menstruação, tudo que é para baixo, tudo que empurra para baixo, né? É função do Apanavaio, tá? Desequilíbrios nessas funções podem estar associados a desequilíbrios nesses centros de energia, tá bom? Gostaria de fazer um parênteses aqui, mais um, para dizer que certas escolas, né, tradicionais de yoga e coisa e tal, utilizavam os chakras apenas como veículos para meditação e não necessariamente para trabalhos energéticos e coisas do gênero. Então há muita discórdia entre essa questão de alinhamento de chakras. Nenhum texto antigo de Hatha Yoga e de yoga em geral, os Yoga Sutras de Patanjali, por exemplo, que é um clássico, um marco do yoga, fala sobre chakras, sobre essas energias, nada disso, né? Então, há muita divergência nesse sentido. Algumas escolas tradicionais, principalmente ligadas ao tantrismo, ao tantra yoga, isso é extremamente relevante, fundamental. O seu Pedro, ele entendia que isso acontecia, se processava no corpo e, dadas faculdades mediúnicas que ele tinha, ele via tudo isso acontecer, mas não necessariamente isso é de acordo com a evolução de cada um e não necessariamente todos nós precisamos estar trabalhando essas energias, tá, gente? Então, isso, a princípio, em outras escolas, era tido apenas como um instrumento de meditação, fazer meditação sobre esses centros, fortalecendo virtudes em nós, né?
atreladas e associadas aos alimentos, como tudo isso que eu estou, a coragem, a confiança, a força de vontade, são todos atributos que estão conectados com o chakra básico, né, em nós. Então, desenvolver essas virtudes importantes, meditar para fortalecer essas características em nós. Então, isso era utilizado dessa forma, né, somente, utilizando os mantras e coisa e tal, e não necessariamente para manipulação da energia, né? Lembrando que o yoga é centenário, é milenar, né? E as coisas foram se moldando, adaptando ao longo desses milênios todos, né? De acordo com a capacidade do ser humano em cada tempo, em cada época, tá bom? Com isso aqui, eu não estou querendo dizer que obrigatoriamente você tem que ser sensível, desenvolver a sua paranormalidade, senão você não evolui, entendeu? Isso é um viés dentro do yoga, tá? Um entendimento clássico a respeito das energias. Fundamental, né? Mas atualmente a humanidade não está muito preparada para esse tipo de conhecimento ainda e trabalhos energéticos, né? Então a gente vai na boa e usa os chakras com outras intenções. O poder meditativo sobre eles é um grande elemento aí para se trabalhar dentro do yoga, tá bom? Sem necessariamente manipular as energias, até porque para isso a gente precisa realmente de um grande, bom professor, um bom mestre que nos guie nessa direção, tá bom? Dito isso, vamos para o segundo chakra, o Swadhisthana. A simbologia, o desenho é esse aí, classicamente falando, né? Aqui atrás é o Bidya Mantra, né? Tá aqui do lado, mais simplório o desenho. E o Bidya Mantra, o som, a frequência vibracional associada a ele é Vam, ou Wam, tá? Esse está associado à Kama, nos Purusharthas, que é o desejo, conforme eu vi lá na tabela com vocês, né? As gônadas sexuais, por isso eu disse que o primeiro e o segundo eles estão muito entrelaçados e conectados, né? Esse está conectado ao elemento água, né? Um elemento um pouco menos denso, já um pouco mais sutil e flexível, moliente do que a terra, que é um elemento mais duro, né? Mais fixo, né? Em detrimento da água, que é mais flexível, né? Então, nos Purusharthas lá, né, pessoal, depois se vocês tiverem curiosidade de novo, assistam o vídeo lá, mas ele fala sobre os impulsos humanos, né, quando conectados com essas energias mais inferiores, por segurança, busca desenfreada por segurança, principalmente, um tanto de segurança é importante para a gente acomodar a nossa mente, é claro, né? E, sobretudo, por prazeres, né? Essa busca desenfreada por prazeres, né? E não sei se vocês vão concordar comigo, eu sempre falo isso aqui, a impressão que eu tenho, e que todos vocês vão concordar, eu acho, comigo, é que o objetivo de um nascimento humano, hoje em dia, no coração das pessoas, me parece que é simplesmente trabalhar para usufruir dos prazeres dessa vida. É isso que a gente basicamente está fazendo 24 horas por dia, né? A gente trabalha para obter recursos, para ter segurança e para quê? Para poder tomar nossa cervejinha, ir para o boteco no final de semana, viajar o mundo, conhecer as maravilhas do mundo e gozar de todos os prazeres. Então, a impressão que a gente tem é que o sentido de uma vida humana, agora é só esse, né? Você vê mundo afora aí, o quão você analisa uma pessoa pela quantidade de coisas que ela tem, pelos recursos, a casa dela e coisa e tal, e o quanto de usufruto ela tem. Assim a gente define felicidade. O fulano é feliz porque você viu a casa que ele mora, que linda? Você viu? Ele é um cara que é famoso,
todo mundo segue ele no Instagram. Isso aí é o que é o cara feliz. Olha lá. Ah, ele postou essa semana que ele tá na Grécia, foi viajar, passear na Grécia. Pô, eu queria ser esse cara, bicho. Esse cara que é feliz. Olha lá, a casa dele tem piscina, ele tem jet ski, ele tá na Grécia. E eu tô aqui ralando na ostra. Pô, eu queria ser esse cara. É assim que a gente analisa uma pessoa feliz, né? E será realmente, né? Acho que não, né, pessoal? Eu faço vários vídeos aqui mostrando que o sentido da vida é o Dharma, né? Não isso. A gente crescer, evoluir, desenvolver virtudes, né? Apaziguar e neutralizar o egoísmo, né? Isso faz muito mais sentido, né? A experiência humana é para isso e não para ficar gozando da vida. Mas esse chakra, quando esse centro energético que está associado ao corpo instintivo, o seu Pedro falou para a gente lá no vídeo que eu gravei para vocês, ele está ligado ao corpo físico também, indo até o corpo instintivo, assim ele fala, né? Então, muito conectado a um instinto animal, né, nosso. O seu Pedro diz que ele está ligado a funções involuntárias da digestão, né? Talvez conectado ao sistema nervoso autônomo, sabe? Por essa coisa de abrir válvula, fechar válvula, que são coisas que não dependem de de um comando nosso, né? Que isso são funções involuntárias da digestão. De alguma maneira, ele trouxe isso para a gente no texto, tá? Prazeres em geral, então os desequilíbrios ficam muito, as pessoas podem, a interação desses chakras pode estar muito relacionado a essa a masturbação excessiva, principalmente conquista, como é que se diz, sexo, né, no geral, assim, ou essas pessoas viciadas mesmo, assim, né, em sexólogas, não estudiosos, né, mas masoquistas, sadomasoquismos, essas coisas assim. O Sr. Pedro dizia que as pessoas desenvolvem essas coisas por esses chakras inferiores, principalmente o básico e esse, entrarem num desequilíbrio, né, numa interação e desequilibrante, né, que aí geram pessoas com esses quadros psíquicos, né, com essas tendências, né, comportamentais relacionados mesmo ao prazer, ao extremo, né? E todo tipo de prazer, às vezes alcoolismo, drogas também, né? Essas viagens psíquicas, né? Entorpecendo a consciência, que geram um tanto de prazer, né? E camuflam os nossos problemas, né? Aí uma interpretação minha, tá bom? Eu acrescentei isso aqui, ó, quando a mente humana, manas, penetra na mente instintiva, que é Kamas, ocorre a humanização do instinto. O que é instinto passa a ser emoção, o que é emoção passa a ser desejo, e o que é desejo passa a ser a frustração. Isso está no capítulo 2, no versos 62 e 63 da Bhagavad Gita. A professora Glória Vieira dizia que isso aqui é a escada do declínio humano, né? Então, se a gente deixar se levar por essa mente instintiva, quando a mente humana, né, a mente intelectiva, espiritual, penetra na mente instintiva, ocorre essa humanização do instinto. E aí isso vai se transformando em desejo, que gera frustração. A mente instintiva, Kama, é o aspecto animal presente em nós, estando relacionada com a necessidade de preservação, conservação e reprodução da espécie. É um complemento de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. Isso está no meu vídeo lá dos corpos, uma explicação aí dessa escada do declínio, quanto a mente instintiva predominando em nós nos torna um tanto animalescos, né? Manipura Chakra, o terceiro desses chakras, o símbolo é esse aí, tradicionalmente, com essas deidades todas. Classicamente é esse aqui, com um triângulo. O Bidya Mantra dele, a frequência vibracional dele é Ram, né?
em sânscrito, a letra R se pronuncia Ra e não Ra, né? É Ram. Tá? Ele está associado ao Dharma, nos Purusharthas, né? Aqui ao elemento fogo, tá? E vamos para cá primeiro, para esse lado. Samana Vayu, funções da digestão, esse centro está muito conectado com as funções da digestão, né, em nós. A digestão é o nosso poder de assimilação, né? Aquela velha frase, né? Você não é o que você come. O alimento, ele produz, ele gera tecidos. Um bom alimento gera bons tecidos. Mas você não é aquilo que você come. Você é aquilo que você absorve. Você é aquilo que você assimila. Então, a nossa está associada a essa capacidade de assimilação, um tanto, portanto, ao nosso discernimento, a nossa mente intelectiva. Eu creio que tem uma relação, o seu Pedro não falou isso, mas eu acho que ele tem uma associação à mente intelectiva já, esse chakra, mas principalmente funções da digestão. Samana Vayu, que é uma das funções do prana, é um dos aspectos do prana em nós, tá? Samana Vayu. A glândula pâncreas, né? Glândula aí que produz a insulina para quebrar as moléculas de açúcar no sistema, né? Então, isso tudo vai falando para a gente, vai dando dicas dessa função do chakra. Eu aprendi que ele está muito associado à nossa força de vontade. Um bom equilíbrio desse centro, o Manipura Chakra, equilibrado, determina indivíduos enérgicos, com boa acuidade mental, inteligência funcional, racional, né? Com disposição para a liderança, astúcia e apaixonado pela vida. Uma pessoa entusiasmada, né? O poder de transformar a realidade ao nosso redor, força de vontade, a nossa capacidade de autotransformação através do esforço, da determinação, né? Então é um chakra, um centro super importante, né? O seu Pedro associa ele ao sistema nervoso central nosso, né? Você vê que vai subindo, as funções vão ficando mais dinâmicas. O elemento fogo é um elemento um pouco mais sutil do que a água. A terra a gente segura, pega. A água você já não consegue mais pegar ela não tem como, né? É mais sutil. O fogo você vê, mas você não pega o fogo. Você sente o calor do fogo, mas ele é mais sutil que a água, tá vendo? E o fogo, né, gente, está exatamente associado a isso. O que é o fogo? A capacidade, ele nos dá a possibilidade de derreter os metais para serem usados de outra forma, derreter e fazer a cerâmica, né? Forjar materiais para usufruto nosso, né? O fogo tem essa capacidade de transformar o alimento para que a gente possa comer. Então, ele é um grande elemento de transformação, né? Por isso, associado à nossa força de vontade, à nossa determinação, confiança, capacidade de se autodesenvolver e transformar, né? Super importante. Do contrário, quando esse chakra, por exemplo, é dito que ele está em hiperatividade, isso gera uma pessoa, um indivíduo um pouco prepotente, arrogante demais, orgulhoso, né? Que tenta controlar o outro por submissão, né? E isso pode estar associado aí, principalmente ao orgulho, realmente, né? Enquanto os outros chakras vão ficando associados ao apego excessivo, o chakra anterior, né? Por exemplo, ligado a camas, ao prazer, né? Então, de repente, pessoas muito apegadas, possessivas demais, né? Com esse tipo de atributo, invejosos, ciumentos, exageradamente ciumenta, né? E aqui uma pessoa arrogante, prepotente, do contrário, em hipoatividade, talvez uma pessoa
preguiçosa, sem essa força de vontade, sabe? Falta aquele entusiasmo, aquela paixão pela vida, assim, sabe? Aquela coisa que é super importante, necessário a gente ter, né? Esse vigor, assim, esse entusiasmo, né? Então, é uma pessoa apática, é, vítima, né? Se coloca naquela posição de, ai, tudo mal, eu não sei o quê, não consigo, não sei, né? Isso pode ser falta, né, de energia nesse centro, né? Nesse chakra, tá bom? E aí, o Anahata Chakra, que o símbolo é esse aqui, né, gente? Enquanto esse tem o símbolo, a forma geométrica da estrela de 6 pontas, estrela de Davi, né? Isso aí nos ramos esotéricos tem uma simbologia super importante, né? E esse é o Bidya Mantra dele, é Yam, né? A frequência vibracional desse centro. E eles estão relacionados às notas musicais também, né? Porque tudo é frequência, né? Isso é o princípio da vibração, né? Do hermetismo, né? Que tudo do universo vibra e está em constante frequência vibracional. O universo é frequência, é vibração, né? Então a gente meditar nesses centros com os seus mantras, né? Trazem e geram o equilíbrio desses centros de energia em nós. O Anahata é o centro cardíaco aqui do coração, né? Associado à glândula timo, que eu falei lá atrás, né? Tá aqui, né? O timo, até onde a gente sabe atualmente, né? Ele está muito relacionado às nossas emoções e ao sistema imunológico também nosso, né? Se associa esse centro ao elemento ar, que é o elemento mais sutil ainda com fogo. O fogo a gente podia ver, não podia mais tocar, mas a gente ainda podia ver e sentir o seu calor. Agora o ar, a gente não vê o ar, a gente só sente o ar, né? Através do tato e da pele, né? O elemento ainda mais sutil. Então as coisas vão se sutilizando, né? E os valores vão se modificando, tá? Ele está relacionado ao Purushartha Moksha, que moksha é a liberação, né, desse estado passageiro de ser, de estar, né? É o sentido do yoga. O yoga busca a iluminação, o nirvana, essa transcendência, né, moksha, né? E o coração nos relaciona com o outro, né? O centro das nossas emoções. É aquela velha história, né? O escutar, o ouvir o outro de coração a gente faz, né? O Prana Mudra, né? Esse gesto aqui, que é um gesto de reverência, é aquilo que nos conecta ao outro ser humano, né? De coração, né? Eu uso assim, muito essa expressão, né? Cara, te desejo tudo de bom e de todo o coração, né? E hoje em dia a ciência diz, né, que o coração é tipo um segundo cérebro, assim, né? Existe até neurônios, né, aqui. E eu li uma vez um livro que explicava os transplantes de coração, que as pessoas que recebiam o coração transplantado de outros vinham com impressões, imagens de outras pessoas. Vocês já viram isso, gente? É muito incrível. Esqueci o nome desse livro. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Poxa, ele não está aqui, gente. As células, não sei o que lá das células. Pô, é lindo esse livro, fantástico, assim, explicação. Cara, que as células são seres vivos, né? E as células do coração carregam a memória do indivíduo, né? Então tem até aquela imagem, né, de Jesus, assim, né? O coração resplandecente, né? O centro o eu verdadeiro, né? A expressão que o seu Pedro usou bastante lá, né? Vai para o coração, escuta com o teu coração e não com a razão somente, né? Então você vê, já tudo isso fala sobre esse chakra, né? Ele está relacionado ao aspecto do prana que a gente chama de Vyana Vayu, que é o aspecto do prana em nós responsável por fazer as coisas circular no corpo. Circulação sanguínea,
linfática, tudo que circula no corpo, né? É função de Viana Vai. E o próprio coração, né, gente? É um músculo que bombeia o sangue, responsável por fazer isso circular. É a bomba que faz isso acontecer no nosso corpo, né? Então, o seu Pedro falou lá, né? Está associado fisicamente ao coração e pulmão também, né? Glândula timo, já destaquei, sentimentos e emoções, né? Ele fala que ele divide o coração em dois padrões, ele associa dois padrões frequenciais nossos, dois corpos. O primeiro, ele diz lá que é a mente instintiva e a mente espiritual. Esse chakra está associado a isso. E um segundo padrão de funcionamento desse chakra, ele associa a mente intelectiva e a mente instintiva, né? Ele tinha muita capacidade de ver tudo isso, né? Então, em aula, ele dava uma explanação melhor e aquelas interações de chakras que eu não fui adiante com vocês, que é muito específica e precisaríamos dele, né? Ele explicava direitinho isso e dessas interações, dessas energias, como isso predominava, né, emocionalmente em cada um de nós, né? Então é dito que quando esse centro está em equilíbrio, não fiz a anotação aqui, que ele se encontra em equilíbrio, existe mais conexão, empatia, compaixão, né? Que essa virtude ela está latente. O ser humano desenvolve o altruísmo, da compaixão, da empatia, do amor fraterno, né? Da bondade, né? Fraternidade, as virtudes nobres, né? E do contrário, né? Portanto, quando ele entra em desequilíbrio, vai mais para o egoísmo, né? Em detrimento da fraternidade, e, enfim, tudo que a gente possa aí imaginar e pensar nessa direção. Não está me vindo aqui agora outras emoções conectadas a isso, né? Mas faz sentido, gente? Desculpa. Opa, estou indo adiante aqui, perdão. Fez sentido aí para vocês essa questão do coração, né? Então, são as funções desse centro aí, né? O seu Pedro, ele dizia que né, do ponto de vista aí, energético, né, que vocês lembram que ele falou que o desenvolvimento ele começava pelo Vishuddha Chakra, né? E as grandes tradições tântricas, né, de desenvolvimento desses chakras falam para começar pelo Agnya, né, que é o discernimento, né, para depois ir para os outros. Mas o seu Pedro dizia que o ideal era começar pelo Vishuddha, porque ele servia como bloqueio, uma válvula para segurar essas energias densas associadas às nossas emoções animalescas, inveja, ciúmes, ambição, luxúria, todas essas coisas, para que esse aqui barrassem essas energias e não subissem contaminando os superiores, vamos dizer assim, né? Então ele dizia que era importante começar por esse. Aqui é o quaternário inferior e o ternário superior, né? Mais sutil e sublime, né? Então ele fazia o trabalho começando por esse. E depois ele ia para o coração, para essa coisa desenvolver esses atributos, essa virtude da fraternidade, né? Do amor, neutralizando o egoísmo. Né? E só depois ele começava a fazer os trabalhos em outros. Né? Isso dependia, eu acho que isso depende muito do ser humano, né, pessoal? Depende muito do estágio evolutivo que cada um de nós está, né? Para ver, né, como é que vai fazer esses trabalhos individualmente com cada um, qual que você vai desenvolver primeiro, coisa e tal, dada a necessidade e a evolução de cada um de nós, karmicamente falando. Né? Mas ele chamava essa atenção e dizia que depois ele preferia trabalhar esse aqui, né, do amor fraterno, que é o sentido maior, né, de uma experiência humana, né, gente? A gente vive destacando isso, né, nos meus vídeos, em aula, com os meus alunos, eu falo isso, né? Qual o sentido de uma vida humana? A gente é provido de um intelecto, né, de uma mente espiritual, instintiva, então é a gente desenvolver
essas virtudes, entender sim, que isso é majoritário, né? E não se deixar impregnar pela animalidade humana, né? Do egoísmo, né? É o combate ao egoísmo, é a pior da, 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 das causas do sofrimento humano. O pior é a ignorância, né? A falta de conhecimento. Mas o segundo pior é o admitar, o arrancar, o ego, né? Esse cara aí, a gente precisa neutralizar ele. Vamos adiante. Estamos acabando, senão vai ficar muito longo de novo, né, gente? Vishuddha Chakra, acabei de falar sobre esse é o símbolo dele, né? A simbologia. É o elemento éter, é o elemento mais sutil. O éter a gente nem sente, é só o espaço, a gente só sabe que ele existe, né? Ele está relacionado ao Udana, Vayu, é um aspecto do prana relacionado à comunicação, expressão, por onde a gente fala, a gente aprende através da comunicação. A glândula tireoide, que é a expansão, crescimento, né, na criança. O seu Pedro disse lá que ele liga todos os corpos, até a mente espiritual. É mais forte na ligação entre o prânico e a mente espiritual, né? E ele tem essa função de válvula para barrar as energias vindas dos chakras inferiores, evitando a subida para os superiores, tá? Então, não tem muito o que falar sobre ele, acabei de dizer, ele está relacionado à expressão, à fala, à comunicação, né? À verdade, portanto, à retidão, aquilo que eu penso, da forma que eu ajo e o que eu falo, se isso está em harmonia, né? A verdade, portanto, a honestidade, né? Desenvolvimento dessas virtudes. Uma pessoa que tem esse chakra bem desenvolvido é uma pessoa virtuosa, honesta, verdadeira, franca, né? E, e de uma boa oratória, né? Com certeza ele está atrelado a essas funções, né? De transmitir o conhecimento, principalmente eliminando a ignorância, né? A causa primária do nosso sofrimento. O Agnya Chakra, a gente pode, desculpa, voltando aqui um pouquinho, talvez a gente possa atrelar e associar ele à interação entre a mente intelectiva e a mente espiritual já, né, a esses corpos. E aí o próximo, o Agnya, né, que é esse chakra da terceira visão, esse é o símbolo dele classicamente falando, né? O mantra é o Om, né? Esse aqui eu não falei, né, para vocês. O mantra, a frequência vibracional dele é Ram. Esse é com H, H-A-M, Ram, né? E esse aqui é o Om, né? E ele está associado aos corpos mentais todos, né? Ao prana vayu, a esse aspecto do prana. A glândula hipófise, os hormônios hipofisários entram na corrente sanguínea e atuam como mensageiros entre ela mesma, órgãos e glândulas mais distantes. Então você já vê que a função dessas glândulas aqui, a hipófise, já está conectada com um comando sobre todas as outras inferiores, né? Assim como a pineal é a glândula mestra, né? Então, só pela função dessas glândulas, né? E você já vê a importância desses centros, né? Ele está relacionado à intuição, ao nosso sexto sentido, ao desenvolvimento da sensibilidade, da paranormalidade, da intuição, né? Então, por isso foi dito, né? O discernimento está associado a esse chakra, nossa capacidade intelectiva, né? E isso nos leva a esse entendimento sobre a espiritualidade, e não a espiritualidade, a fé cega, nada disso, a religiões, não, né? Aliás, é dito que quando esse centro, né, se encontra em muito desequilíbrio, isso é uma coisa que ele produz, né? É fanatismo, né? A pessoa vira uma pessoa isma, né? É, se joga demais e vira um fanático ao extremo, né? Então, se associa a esse centro, muitas escolas, como eu disse, optam por desenvolver isso aqui, primeiro esse centro, para abrir essa clareza, né, mental, para a gente ser capaz de discernir corretamente o ensinamento, as coisas ao nosso redor. Porque cá entre nós, né, pessoal,
isso em nós está ladeira abaixo, né? Eu sinto que assim a gente não tem mais um ponto de vista, uma certa confiança, não. A gente está numa preguiça tal, dependente de celular e da opinião alheia, que as nossas opiniões estão sendo formadas através das opiniões de terceiros. A gente vai falar sobre alimentação, a gente fica vendo vídeos de especialistas que falam de alimentação, através dessa informação que chega, a gente vai formando a nossa informação, mas baseada no outro, no que o outro falou. Só porque ele é especialista e cursou a faculdade dele e tem um ponto de vista, você adota aquilo que ele está falando, compra a ideia e começa a fazer, sem no mínimo estudar sobre o assunto, ir lá, correr atrás da informação, investigar se aquilo é coerente, está certo mesmo. Não é porque ele tem formação na área, é uma área, né? A ciência é uma área grandiosa. Então eu posso estudar sobre alimentação de acordo com um certo viés, mas se eu for por um outro viés, eu vou descobrir novas soluções e coisas, e vou começar a juntar as informações e chegar a um consenso melhor, né? Mas a gente se tornou, dada a nossa, sei lá, preguiça mental, se é que a gente pode colocar nesses termos, né? Então, o nosso senso de discernimento está muito comprometido, né? A gente é provido de um intelecto, a gente tem por obrigação ir atrás da informação, ir a fundo, né? Procurar a pessoa, fazer curso, então, estudar, né? Seja em que área for, mas aqui, como o intuito, o objetivo, o sentido de uma vida humana na visão do yoga, e não só do yoga, viu, gente? Da filosofia grega e coisa e tal, né? Eu tenho pesquisado, lido, estudado um pouco sobre filosofia. É incrível como Sócrates, Platão, esses caras todos estavam na mesma página de que essas civilizações antigas estavam, né? Falando sobre o Dharma, né? A premissa de cumprir com o nosso papel adequadamente como humanos que somos nessa vida, desenvolvendo virtudes. Essa é a base da filosofia platônica e tudo mais, sabe assim? Então, tá todo mundo falando de uma mesma coisa, né? Quando o sentido da vida se torna esse para nós, perdi aqui a linha de raciocínio porque eu falei isso para vocês, pessoal, desculpa. Mas, enfim, né? O discernimento aí, né? A luz do discernimento. Então, a gente tem que correr atrás da informação e desenvolver a nossa mente intelectiva para isso, né? Esse corpo, essa frequência, né? Que nos leva, é por isso que eu estava falando, ao estado espiritual, à mente espiritual, né? O caminho, gente, é de ascensão, né? Não é ficar preso aqui nesse mundinho, não. Os acontecimentos aqui é uma peça teatral. E esse teatro dessa tua vida está te apresentando circunstâncias para o seu desenvolvimento. Aquela velha história, e isso é filosófico, platônico, né? Sei lá, mas é que a vida está tramando ao seu favor, levando você para o seu desenvolvimento, sempre. Só que o seu discernimento tem que estar vívido, né? Para você conseguir entender isso e não se deixar ficar preso pelos problemas, pelos seus traumas e todos esses complexos, né, inferiores da mente aí. Tá? Bom, finalizando aqui o Sahasrara Chakra, né? E aí esse chakra é super difícil, a gente tem muito pouca informação dele, mas acredito que ele está interagindo com os corpos mentais superiores e átmicos, né? Ele tem a função de orientar todos os outros chakras e seus respectivos corpos energéticos, que são apenas frequências. Essa é uma explicação do próprio seu Pedro, né? Que tirei lá da nossa apostila que ele deu, né? Então a gente tem muito pouca informação sobre esse centro. É sabido que ele é majoritário, né? E quando desperto, né, realmente as questões espirituais ficam latentes. De novo, não essa espiritualidade tosca, mística, cega, não, mas é o sentido
do universo, né? Isso se abre para nós, né? Que esse universo é vibracional, a, a, a lei da causa e efeito é pertinente, né? Se organiza as coisas, o princípio da correspondência, assim como é em cima e embaixo, sabe? Todas essas leis que governam o universo, a gente pode, né, eu sempre digo isso, pensar em Deus como essa organização inteligente de todas as coisas, o princípio do mentalismo, que tudo é mente no universo, né? Então é o despertar para tudo isso, um entendimento correto das coisas, como elas realmente são, e não influenciado e guiado apenas pelos nossos sentidos, né? Simplesmente pelo que a gente vê, sente, percebe aqui neste corpo. Tá? É isso que eu queria ter trazido para vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído mais um pouco com o conhecimento de vocês. Deixem aí os comentários de vocês, o que vocês acharam da aula, o seu like, se você gostou, se você não gostou, pode deixar o contrário também. Isso aqui é um canal democrático, né? Eu estou fazendo a minha parte, tentando levar um pouco desse conhecimento para todos. Eu muitas vezes gravo esses vídeos aqui, porque em aula lá com os meus alunos, o nosso tempo também está um pouco curtinho e eles podem ver esses vídeos depois, né? Da forma que eu entendo essas explicações, como eu recebi, que eu estou passando adiante para vocês. Acho muito válido e interessante o assunto, mas lembre-se, você faça a sua pesquisa também, né? Se você gostou desse assunto, compre livros, estude sobre o tema, converse com pessoas que entendem do assunto, tire as suas próprias conclusões, né? Mas não desconsidere a existência desses centros, que eles estão aí. Só que a gente não pode ver, sentir, mas com certeza existe uma verdade aqui, porque há milênios as civilizações estão falando da existência desses centros, desses NADs, desse corpo bioenergético. Então não é possível que isso seja misticismo e blá blá blá, né? Alguma verdade existe nisso, com certeza, né? E a minha prática me leva à percepção, à sutileza. Eu sinto como eu trabalho ali em prática, que isso me dá um pouco de suporte para um determinado momento, né, para um determinado dia que eu acordei de uma determinada forma, isso me traz um equilíbrio. Então, aí eu começo a perceber que existe uma verdade nisso, né, que trabalhar, meditar, fazer as respirações, as asanas, né, voltadas para o desenvolvimento e equilíbrio desses chakras, realmente contribui, né, com o meu bem-estar emocional, né. Então, tem uma verdade aí por experiência pessoal, né? Então, vai deixando aí o seu comentário, se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, né? Dá essa força aí para o canal crescer cada vez mais, mas, sobretudo, para que esses assuntos sejam disseminados. A gente está precisando demais, pessoal, né? Que isso chegue para o maior número de pessoas, né? Dessa forma, com essa linguagem mais científica, moderna, né? Eu não estou aqui fantasiando, né? Trazendo um simbolismo para vocês, nem falei disso, né? Com todos vocês. Então, vamos compartilhar esse vídeo aí com todo mundo, né? Me segue lá no Instagram, nas minhas redes sociais, ajudem a divulgar as aulas de yoga também, né? Que se faz bem para você, pode fazer bem para os seus entes queridos, para os seus amigos também, né? E é isso, tá bom? Espero ter me feito claro, né, nesse assunto aí, o quanto eu pude, de acordo com o meu humilde conhecimento sobre essa temática, tá bom? Um grande abraço a todos, Hariom, Namastê. Bom.